Alô, torcedor vascaíno, você que acompanha aqui o nosso canal, o canal Café com Vasco, sejam todos bem-vindos. Você que não é inscrito, se inscreva. Hoje nós temos um vídeo aqui muito importante, mais um vídeo aqui no canal Café com Vasco, e eu peço desde já encarecidamente a sua atenção, porque é um assunto delicado, é um assunto que requer a atenção de vocês, então não se distraiam, fiquem nesse vídeo até o final, porque vai valer a pena, como foi prometido aí na última quarta-feira, Hoje, sexta-feira, nós iríamos abordar esse tema, um tema que eu já havia levantado essa bola lá com o Laureano, com o Bala, com o Jura, com o Luiz, numa live, mas o público é diferente. Às vezes é diferente, às vezes é igual, enfim. Eu só quero que vocês prestem atenção no que eu vou trazer aqui para vocês. Não sou jornalista, não tenho pretensão de ser, e vou falar também porque que eu não tenho pretensão de ser jornalista, principalmente no Brasil. Aliás, no final, depois que eu falar sobre esse tema principal aqui do vídeo de hoje, a gente vai falar também, sobre um jornalista aí que falou sobre o Levenciano, enfim, todo mundo sabe quem é esse jornalista, eu não vou dar nome aqui, porque a gente vai mexendo com o YouTube, vai mexendo com as redes sociais e vai aprendendo como que é a política, como que deve se portar, vamos dizer assim, e como nós não temos aí a liberdade de expressão, porque a gente pode falar hoje e amanhã ser processado. Então não vou falar o nome desse canalha, mas vocês já sabem de quem que eu vou estar falando, Enfim, que ele foi muito covarde e aí eu sou obrigado a falar, viu? Inclusive o Laureano falou ontem na live, tá de parabéns aí o Laureano, o Jura, o Luiz que tocaram nesse assunto e a todos os amigos aí que também tocaram nesse assunto. Mas eu quero começar pelo assunto seguinte. Vai deixando seu like aí enquanto eu vou falando aqui, prestando atenção que vai ser bem importante. Gente, é sobre quem de fato comprou o Vasco da Gama. Eu tenho minha dúvida e tenho o direito de ter minha dúvida. Nós não estamos afirmando nada nesse vídeo, tudo no campo da hipótese, é apenas os nossos pensamentos, os meus questionamentos, E quero compartilhar isso com vocês. Bom, vamos começar pelo fato seguinte. O Carlos Osório afirmou que tivemos aí mais de 60 ou 60 empresas interessadas em comprar um Vasco da Gama. Se eu não estiver enganado, eu sei que o Grupo City parece que realmente sondou o Vasco da Gama antes de procurar o Bahia, por exemplo, enfim, mas não deu em nada. Será que dessas 60 propostas, a melhor realmente foi das 7 partners? E por que o Carlos Osório não falou, não citou um nome sequer de qualquer uma dessas empresas e qual o valor, para ser até bem transparente com a gente que é torcedor, com quem é sócio, enfim, com quem consome os produtos Vasco da Gama, Então, ficou a minha dúvida, a questão dessa prioridade para 777. Por que essa prioridade para 777? Por que não, tentar ouvir, tentar negociar, por exemplo, com o Grupo City? Para deixar bem claro, eu era contra a venda do Vasco, mas isso é uma página virada, já aconteceu, não podemos mais fazer nada em relação à venda do clube, que isso já aconteceu. Mas se é para vender, você, torcedor, você que apoiou a SAF no Vasco, não era melhor o Grupo City, alguém que já é do meio do futebol, alguém que já entende, que já investe pesado, pelo menos no Manchester City, pelo menos já está lá. A gente sabe os clubes que tem o Girona na Espanha, tem o Danúbio, se eu não estiver enganado, aqui no Uruguai, enfim, e agora tem o Bahia também, e tem outros clubes na Europa. Mas aí veio a 777, que o próprio Josh Wander falou que não entendem de futebol e por isso deixaria a cargo de outras pessoas o comando, de gerenciar o futebol aqui no Vasco da Gama. Por que essa preferência para 777? Por que
a questão dos contratos, que também é um assunto chato, já calejado aqui pela gente, né? Tanto quem era contra quanto quem era a favor. Esse assunto de contrato tá bem enjoado, mas por que não mostrou? Por que tanta coisa oculta, né, nesse contrato? E aí eu já entro também aqui numa promessa que foi feita pelo Jorge Salgado, que é mais um ponto. Estou só listando os pontos aqui, né, das minhas dúvidas. O Jorge Salgado havia prometido em campanha quanto de aporte aí dentro do Vasco da Gama? Alguém lembra? 70 milhões de reais. Quanto foi o primeiro aporte aí da 777 Partners? E eu faço isso aqui, vou já dizer por quê. Foi 70 milhões também, o mesmo valor que o Jorge Salgado havia falado antes em campanha. No mínimo curioso. E eu fiz assim para dizer que a 777 Partners bancou essa grana, porque o dinheiro não veio de fora do Brasil. A 777 Partners não tem, ou não tinha até então, negócios aqui no Brasil, né? E esse dinheiro saiu daqui do nosso país. Inclusive, taxa de juros de 12% não se cobra nos Estados Unidos. Isso é juros aqui, né, cobrados no Brasil. Aliás, até mais alto do que o que realmente é cobrado no mercado convencional aí pelos bancos. É mais um ponto. Outro ponto que eu acho, né, estranho é como que alguém compra algo do tamanho, né, dessa venda, do tamanho desse negócio, e não tem ninguém deles aqui no campo administrativo, por exemplo. Os principais cargos foram distribuídos para as mesmas pessoas que estavam ainda no Vasco Associativo. As mesmas pessoas que faziam parte da diretoria aí do Jorge Salgado, né, da Mais Vasco, Sempre Vasco, são as pessoas que estão lá. Se eu não tiver enganado aqui de cabeça, o único que não está, agora, depois da SAF efetivada no Vasco, é o Vitor Roma, como VP de marketing, que teoricamente a 777 procura um substituto. Ainda não sabemos quem é, mas é o único que saiu. CEO continua o mesmo. O Jorge Salgado continua lá porque é presidente, né? Não sou nenhum leigo. Aí você tem o Duque Estrada, você tem o Bulhões, você tem a mesma máquina, a mesma engrenagem, nada mudou no Vasco. As promessas que foram feitas na época de campanha, né, para venda do Vasco da Gama não foram cumpridas nenhuma, rigorosamente nenhuma, e eu desafio qualquer jornalista a dizer que eu estou mentindo, né? Inclusive jornalistas que disseram que iam ser injetados 1.400 bi, atenção torcedor, para que você não possa se deixar enganar, né? 1.400 bi não veio, era 700. Eles sabiam, mas continuaram indagando, mentindo para o torcedor, e isso eu posso falar sem medo algum de processo, porque eu tenho todo o material aqui. Todo mundo não, mas boa parte da torcida já viu, né, a diferença nessa lorota, nessa mentira toda. Né? Então, como que o Josh Wander adquire o Vasco? E outra coisa, a aparição dele aqui no pós-venda foi só aquela entrevista mandrake que não tinha Salgado, que não tinha Carlos Osório, só o Paulo Brax, que é outro também que, né, 777 nem conhecia o cara. Então o Vasco hoje está aí sob total comando e governo do Luiz Melo, né? E o futebol na mão do Paulo Brax, que eu sinceramente não sei se ele tem realmente todo esse poder de decisão de trazer quem ele quer para o futebol do Vasco. Bom, o Josh Wander, como todo mundo já viu, né, cansou de ver, principalmente quem assiste as lives aí no período da noite, viu aí que o Josh prometeu aí uma folha, né, equivalente, um orçamento aí, pelo menos igual ao do Flamengo. Outra mentira, né? Inclusive ele mesmo teve que vir a público aí dizer que não é assim, que SAF é complicado, leva-se tempo, o Vasco tem de 30 a 50 anos, né, aí para voltar a ser o que era antes, pelo menos na visão do Josh Wander. Bom, tem vários, inclusive quero pedir
ajuda de vocês, né, um ponto que vocês acham interessante, que vocês viram que passou aqui despercebido pela gente, sobre essa questão de Josh Wander, de Salgado, enfim. Para mim, o que eu estou querendo dizer com tudo isso é que quem adquiriu o Vasco da Gama foi a Mais Vasco, foi o Jorge Salgado. Ah, mas tá maluco? Tô pensando, não tô afirmando. É o meu pensamento que eu tô dividindo com vocês. Eu falando isso aqui, eu já me livro do processo, né? Aí eles ficam mordidos, porque ficam putos em ouvir isso aqui, mas não podem processar, não podem fazer nada. Uma outra coisa também que me chamou muito a atenção foi, né, a questão do Jorge Salgado, né, daquela vez que ele falou que ia ficar 9 anos no Vasco da Gama. Ele falou que teve que destruir o Vasco da Gama, né? Enfim, são situações aí que me deixam pensando sobre a questão dessa venda e que foi essa turma, né, Carlos Osório, Jorge Salgado, que adquiriram esses 70% do Vasco da Gama. E eu não me surpreendo se até a campanha, né, das eleições do ano que vem, se até as eleições do ano que vem, eles venderem esses 20% aí, né, para ficar com 90% do Vasco. Aí sim tá praticamente acabado. 90% é muita coisa, né? E você vê pessoas tentando ajudar e eles não aceitam, por mais que dê pelo menos, né, a dúvida ali, que dê o benefício da dúvida, né? Deixa entrar aí. Se a gente vê que não vai dar certo, a gente sai e saca fora. Não tem proposta nenhuma. Os caras não têm proposta nenhuma para o Vasco da Gama. Foi a mesma coisa que o Move já fazia lá em 2008, né? Quando entraram no Vasco da Gama, enfim, o mesmo modus operandi. Eu acho que foi 2008. Se eu tiver errado, me corrijam aí, por favor, nos comentários. O comentário de vocês é sempre muito bem-vindo. Inclusive, deixem aí o comentário, o bom dia de vocês. A gente vai lá, responde quando dá. Compartilhem também para mais e mais vascaínos verem também esse ponto de vista nosso aqui, né? Foram injetados aí no Vasco da Gama, pelo menos é o que dizem, 120 milhões de reais. Disseram que com esse dinheiro iria se contratar, iria se trazer um treinador, iria se investir no CT. Até agora, hoje, 23 de setembro de 2022, não fizeram absolutamente nada no CT do Vasco da Gama. A gente tem um pouco mais de um mês ainda de campeonato, né? Menos de 10 jogos aí para o Vasco da Gama e nada ainda sobre o CT. Aonde está esses 20 milhões? O que estão fazendo com esse dinheiro? A gente sabe que os 70 milhões que veio, e esse dinheiro, os 70 milhões veio teoricamente para pagar as dívidas de curto prazo, e não foi isso que a gente viu, né? A gente viu aí depois que disseram que esse dinheiro acabou, teve a questão do transfer ban em relação à dívida com o Ricardo Sapinto. Naquela oportunidade eu perguntei, né, para o Otto de Carvalho no hotel em Goiânia, antes do jogo contra o Vila Nova, e ele desconversou, disse que não precisa se preocupar porque o Jorge Salgado já havia emprestado dinheiro para o Vasco pagar essa conta. Ou seja, continuam as mesmas coisas no clube de regatas Vasco da Gama, que agora é Vasco da Gama SAF, não é? Então, são esses, tem mais outros pontos de vista, posso trazer em outros vídeos aqui também, ó. Um bem importante também, eu não vou deixar para outro vídeo, vou falar logo aqui, foi a viagem do Jorge Salgado até os Estados Unidos, né? 2 dias antes dessa viagem dele lá, foi criado a 777 Carioca, que é onde está registrada, né, a SAF do Vasco está registrada no CNPJ da 777 Carioca e não da 777 Partners. Mais uma aí na nossa cara, né? E a gente até hoje não sabe quem são os associados da 777 Carioca. Por quê? Vá saber. Um dia, quem sabe, a gente fique sabendo. Detalhe também é que
foi aberta a 777 Carioca em Delaware, que é um paraíso fiscal dentro dos Estados Unidos. Inclusive, parece que numa mesma sala de outra empresa, enfim. Lá no prédio tem mais empresas registradas do que salas, por exemplo, né? Mas enfim, são coisas que vêm matutando na cabeça da gente e a gente ao longo do tempo vai amadurecendo, vendo uma situação aqui e outra ali. No Vasco nada mudou, absolutamente nada mudou. A SAF, a 777, pegou o Vasco da Gama num G4 tranquilo. Essa é a verdade, pegou o Vasco tranquilo, acho que era segundo ou era terceiro, se não estiver enganado. E nós estamos vendo o Vasco hoje com a possibilidade aí de nem mesmo subir. Lembrando que mais tarde tem o jogo aí entre Londrina e Ponte Preta, lá no Estádio do Café, no Paraná. E se a Ponte perder o jogo, né, se o Londrina vencer essa partida aí, o Londrina encosta no Vasco com o mesmo número de pontos. O Vasco ainda não sai do G4 por causa do saldo de gols. Aí o Londrina teria que meter uns 5, 6 na Ponte Preta, que eu acho improvável. E para o desespero de muitos, a próxima partida do Vasco, na outra quinta-feira, é contra o Londrina em São Januário. Inclusive, os ingressos já estão todos lotados. Falando nesse jogo, eu vou deixar o link de um canal aqui embaixo na descrição do vídeo, né? O canal TV Vasco Play, se eu não estiver enganado. TV Vasco Tube, o canal TV Vasco Tube, para você poder assistir o jogo lá. Com imagens, tá? E com imagens, não é só a narração, vai ter a imagem também. É um canal alternativo nosso aqui, né? E a gente vai estar fazendo essa primeira transmissão aí para vocês não perderem, né? Já que não vai passar na Globo. Se eu não estiver enganado, esse jogo é só do Premiere, então se você não tiver o Premiere, eu vou deixar o link aqui para você se inscrever e não perder esse jogo. É importante que você também ative o sininho aí para todas as notificações, para você estar recebendo aí na quinta-feira, no dia do jogo do Vasco e Londrina. Mudando de assunto, se você ainda não deixou o like, deixa o like, que é importante. Compartilha também para que mais pessoas possam entender esse nosso conteúdo aqui. Mudando de assunto, eu tenho que falar sobre isso. O Levenciano postou algo relacionado ontem lá no Instagram dele, nos stories do Instagram dele, onde ele falava, né, que toda vez que o Vasco perde, o telefone dele enche de mensagens, né, de torcedores, são torcedores pedindo que ele faça alguma coisa, afinal o torcedor não sabe mais o que fazer. E ele deixou bem claro que se houver um convite, ele vai sim, mesmo com a 777 lá, ele vai, entra no Vasco como CEO, é lógico, e faz o trabalho dele, desenvolve o trabalho dele, o projeto que ele desenvolveu durante 3 anos aí, né? Mas o ponto não é esse comentário, e sim um comentário de um jornalista babaca, um jornalista imbecil, né, que se aproveitou de maneira covarde desse comentário do Levenciano para fazer críticas e fazer ataques ao Levenciano. Ora, a política não tinha acabado? Vocês não disseram que a política tinha acabado? E quem falou isso é um jornalista. Poxa, eu não vou falar o teu nome, né? Que é para não te dar o gostinho de tu me processar. Mas isso é vagabundagem, fazer isso aí é vagabundagem, é molecagem, não se faz uma coisa dessa, cara. Não teve intenção nenhuma de atrapalhar o Vasco no comentário do Levenciano, no post do Levenciano, que inclusive foi em inglês, né? Que esse jornalista, inclusive, tem um inglês ruim pra caramba, né? Enfim, todo mundo sabe quem é aqui, acho que vocês já viram isso em alguns programas ontem, em algumas lives de ontem aí, mas enfim, fica aqui a minha nota 0 para você, jornalista, mais fuleiragem que tem aí, né? Dessa turma aí, todos, não tem um aí que escapa, né? O Vasco tem uma sorte para jornalista. Esses caras vieram, é claro, viver de Vasco da Gama, né? E eu volto a afirmar, não ganho R$1 do Vasco da Gama, não ganho R$1 do YouTube, né? Ainda, pelo menos, para estar falando aqui, para estar dando minha opinião. E outra coisa, não sou jornalista, é um canal de opinião, tá? Então não adianta dar chilique, né? Não adianta dizer que
que vai processar, que tem família, outra coisa, não quer ter a vida exposta, não quer receber críticas, não quer ser xingado até, procura outra coisa, viva no anonimato. Porque se bota a cara que se tem um canal no YouTube que é público, você está sujeito, né, a elogios, a críticas, a qualquer tipo de coisa. Então, não tem problema nenhum, se quiser me xingar, xinga, fica à vontade, né? Mas eu estou muito, mas muito feliz com a minha profissão e que bom que eu não escolhi jornalismo, porque no nosso país, olha, eu vou te falar, 80, 90% é tudo vagabundo, né? Enfim, principalmente dentro do Vasco da Gama, os que cobrem o Vasco da Gama. Bom, é isso. A gente volta amanhã. Eu vou tentar fazer uma live amanhã à tarde, vou ver se é possível. Se eu não tiver no meu trabalho, eu vou fazer uma live aqui pra gente resenhar, pra gente bater um papo, tá bom? Vou nessa, fui. Ficam todos com Deus. Vasco.